Olá, amigos, mais um podcast. Hoje com uma pessoa muito especial que eu já venho acompanhando o trabalho, doutora Camila Berigo. A Camila é proprietária da clínica Claire. Ela está graduando em emagrecimento no metabolismo, certificação internacional de nutrição esportiva. E ela tem um trabalho de emagrecimento que já ela vai explicar, muito interessante, acho que todos vocês deveriam prestar bem atenção. Camila, obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui também. E hoje a gente vai falar de algumas coisinhas da nutrição, da atividade física e outros assuntos. Como primeira pergunta, eu queria saber, Camila, como é que você enxerga nesse trabalho que você vem desenvolvendo a nutrição de ontem, a de hoje, e como você acha que vai ser a nutrição de amanhã? Nessa fotografia aérea que a gente tem e com a experiência que você já tem de mercado, como você vê a nutrição? A nutrição de antigamente, eu acho que a gente era muito mais limitados, né, nas áreas de atuação. A gente pensava muito em nutricionista mais na cozinha, né, em hospital também. Verdade. Não tinha muito espaço para crescimento, e isso foi mudando ao longo dos anos. Eu acho que eu já comecei nessa área atual, né, uma nutrição totalmente diferente, com mais espaço. Hoje a gente não pode também negar que tem influência da mídia aí, né? Hoje a gente tem a mídia, que abre um espaço de atuação para a gente alcançar muito mais pessoas com a nutrição também, gerando uma transformação muito maior. E agora é o momento das pessoas realmente entrarem com tudo, irem para outras áreas, né? Consultório também, porque a nutrição do futuro é a profissão do futuro mesmo, né? Independente do objetivo da pessoa, a nutrição ela vai estar atuando com performance, com estética, né? Com produção no trabalho. Então hoje a gente sabe que prevenção tem esse espaço, prevenção a doenças. Então, eu acho que é a profissão do futuro e tem muito mais espaços para a gente atuar também. Camila, nessa esteira da nutrição de ontem, que você diga de amanhã, eu queria te perguntar uma coisa, que não era assim no passado. Você vê que a classe médica já olha para o nutricionista, eu diria uns 8 anos, talvez até 10, de uma outra maneira. Hoje, pelo que eu percebo, os médicos não podem deixar de ter um nutricionista no consultório. Eu quero dizer das equipes multidisciplinares, né? O doutor, né, o médico, o nutricionista, o profissional da área da nutrição, o fisioterapeuta, às vezes até um farmacêutico para fazer interação com drogas e nutrição, né? Então, a importância do nutricionista hoje é bem diferente. Já atestado e avaliado, vocês são ferramentas essencial para o médico. Você não vê isso assim também? Com certeza. Até para ter uma fidelização a qualquer tratamento, né? Então a gente sabe que hoje uma equipe multidisciplinar, ela é interessante para fazer o paciente, o cliente olhar de outra maneira tudo que ele vem fazendo, né? Senão a gente não tem muita adesão e também não tem muito resultado. E aí hoje a gente vê até muito mais respeito, né, com a nossa área, inclusive com a área da medicina, né? Que antes o nutricionista ele não tinha um espaço ali, né? Não era muito respeitado até mesmo por informação, conhecimento que tinha. Então, hoje eu vejo que uma equipe multidisciplinar, ela precisa acontecer. É muito mais vantajoso a gente ter um paciente com vários acompanhamentos, né? Com um médico acompanhando, um físio, etc. Porque a gente consegue levar muito mais resultado a ele e ele entende muito mais a importância de um estilo de vida saudável, né? E alinhado, e completamente alinhado. Você sabe, doutora, que as equipes multidisciplinares já é uma realidade, né? Já tem algum tempo. Cresceu tanto isso, eu não sei se você nota, agora tem uma tendência, já está acontecendo, tá? São as equipes transdisciplinares. O que é isso? Por exemplo, eu mando a minha mãe, então, no DOC. Ela vai lá fazer um tratamento num gasto e tal, vai passar pela nutricionista e pelo fisioterapeuta e tal. Já estão comentando o seguinte, precisa ter um controle muito forte para não ter falhas no protocolo. Como é que eu sei que o DOC passou um suplemento ou medicamento para não interagir com, entende? Então tem que ter uma comunicação muito forte
para que todos remem para o mesmo lugar em prol do paciente. Com certeza. Então isso está muito forte realmente, né? Então, e a mesma linha de trabalho também, né? A mesma linha de trabalho. Hoje no consultório eu tenho muito mais resultados com pacientes onde eu tenho uma comunicação com os outros profissionais que acompanham. Isso que eu quero dizer. Especialmente médicos, você pode também pensar nos profissionais da área da educação física também. Sim. Né? Os melhores resultados são aqueles que eu sei realmente o que ele está fazendo e o que está sendo proposto. Exato. E aí, ao longo do protocolo, a gente sabe o que está sendo cumprido ou não. Exato. Doutora, eu queria perguntar uma coisinha que eu acho que todo mundo quer saber aí da doutora. Uhum. Você tem uma área de atuação muito grande, né? Mas como é que foi para você lá atrás, para que as pessoas conheçam um pouco da tua vida, como é que foi empreender? Sim. Como é que foi essa história voltando um pouquinho na faculdade? E a gente sabe que não é fácil empreender. Como é que você encarou isso e como é que foi esse momento? Eu tive algumas experiências, né, ao longo desse processo. Então, eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria atuar em consultório. E aí, isso é uma coisa que fica meio vaga na nossa formação, né? Porque a gente não tem muitos ensinamentos sobre isso, sobre empreender. E a gente sabe que um profissional nutricionista autônomo, ele é um empreendedor. Ele tem que realmente ter uma boa noção para fazer dar muito certo, né? E aí, antes de me formar, eu passei por um período empreendendo, né? Eu já tive minha loja de suplementos por uma época. Fiquei 2 anos e a experiência me nutriu muito para ser quem eu sou hoje, né? Então, muitos ensinamentos ali me ajudaram a, então, abrir minha clínica com o meu parceiro. A gente tem uma clínica juntos de nutrição e aí muitas coisas, por exemplo, muitos erros lá de trás hoje já não se repetem, né? Porque empreender é acerto e erro, né? Eu imagino que uma clínica, ainda mais a sua que todo mundo conhece, não deve ser muito fácil de tocar também, né? Sim. Tem algumas... É um desafio. Querendo ou não tem a responsabilidade apenas dos atuantes, que somos eu e o Guilherme. Não é só né? Material humano. Temos funcionários, né? A gente preza por um bom atendimento desde o momento que a pessoa pisa na clínica. Então, tem muita coisa por trás para oferecer uma experiência totalmente diferente ao paciente, ao cliente. Onde fica a clínica Claire? Ela fica no bairro Mirandópolis, tá. Próximo ao metrô Praça da Árvore, Moema, o bairro de Moema também. E hoje a gente atua ali somente com nutrição. Nutrição é o teu target ali? Isso. Tem alguns parceiros na área de medicina, né? Mas por enquanto lá somente nutricionistas. Próximo ano também vão entrar novos. Quem é o seu cliente hoje? Se tem é possível falar assim, quem é o cliente? Eu digo, público feminino, atletas, quem busca prevenção, a qualidade de vida, prevenção à doença. Quem é o teu cliente do dia a dia? No consultório, né? Eu sei que você tem outras coisas, outros negócios que a gente vai falar, mas no consultório, quem é esse perfil? Olha, eu vou dizer que 80% a 90% dos meus pacientes são mulheres, né, que buscam emagrecimento, estética no geral. A gente fala emagrecimento, mas aquela recomposição corporal também. Só que mesmo esse sendo o foco, a área de atuação principal, óbvio que a gente lida muito com doenças também, né? Então tem o preventivo, obviamente, que a nossa base realmente é cuidar da saúde do paciente, independente se o foco é estética, mas muitos já vêm com doenças pré-existentes, doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, então isso a gente cuida também. Mas o foco mesmo é a estética que todo mundo procura, a mulherada tá atrás, né? A mulherada te procura... todo mundo sabe da sua formação, que é super sólida e tal, mas o fato de você ser atleta e ter competido te dá uma bagagem monstra, né? Para tratamento, para condicioná-las, não acho? Com certeza. Eu acho que todos buscam uma estética diferenciada, até porque hoje a gente tem as mídias aí também passando muita informação e as pessoas elas chegam com um modelo ali pra você. Quero ficar assim, ou quero ficar igual você, assim, né? Ou igual você. E aí um dos trabalhos em consultório é realinhar expectativas, objetivos, né? A gente precisa ter uma conversa muito clara com o paciente de todo o caminho a ser percorrido, porque muitas vezes a gente quer um resultado, mas não quer passar dieta, por aquilo, né? Não é só a dieta, é você vai tempo, muito mais para trás ali, para saber da vida da pessoa. Exato, né? assim.
Então a gente cuida de todo o contexto, né? O nosso trabalho é muito além do que passar uma dieta, um plano alimentar. A gente precisa realmente fazer dar certo. E aí a gente precisa olhar para todas as áreas da vida da pessoa, Claro, né? claro. Camila, me fala, no teu consultório, você acha, só para que a galera entenda assim sobre consultório, o que é a pessoa fazer a gestão de um consultório, você acha necessário mesmo esses consultórios de hoje, super hotelaria, super bem localizados, bem construídos? Como você vê essa moda? Antigamente os consultórios eram não simples, mas era mais Uma ok, família, mais né? tranquilo. Hoje parece que quem tem um consultório precisa ter top, top, top. Você que é jovem assim, como é que você vê isso assim? É um entrave? Pô, tem que ser assim? Você acha que o cliente final cobra isso? Eu acho que tem público para tudo, né? Verdade. Obviamente sempre vai ter aquele paciente que procura, né, o consultório mais bem localizado, então ele vai por uma Antes até do experiência profissional, né? antes do profissional. Tudo que aquilo poderia proporcionar, né, status, mas eu me posiciono muito para todos os meus colegas nutricionistas, pessoas da área, porque tem muita gente que trava por aí. Né? Tem gente que não atua por receio, porque... Tá, eu tenho que ter uma super nossa, eu não trabalho. sou capaz, eu não tenho o melhor consultório, isso jamais vai impedir a conduta do profissional. Óbvio que o nosso diferencial é o atendimento, como eu disse, desde o agendamento, né? Desde a secretária ali, se houver. Então, tem que ter um extremo cuidado, né? É algo que chama atenção também, então é maravilhoso quando alguém tem condições de ter um ótimo consultório, atuar em um bom lugar, mas isso também não é um entrave para que a pessoa passe com você e você preste um excelente atendimento. Agora, bom, eu vou tentar te deixar em saia justa até o final. Essa vai ser a primeira. Como você lida com o paciente? Quem não sabe, o marido da doutora Camila é um monstro da nutrição. Então a pergunta vai ser assim. Quando você tem uma paciente complicada, você discute o caso com ele? Vocês discutem? Vocês chegaram a ter discussões sobre o melhor protocolo para aquele paciente? Ou competição, ou estética mesmo, ou mesmo prevenção à doença? Com Vocês chegaram certeza. nesse... Com Existe certeza. isso, né? E vice-versa, né? E vice-versa. Isso eu diria que está na nossa rotina mesmo, né? Uma troca, né, de experiências. O Guilherme, ele tem uma forte atuação na neurociência, né? Sim, também, na parte clínica também. Então a gente sempre está trocando experiências, conversando sobre protocolos. Sorte do paciente, né? Tem mais Exatamente. opiniões, mais... Sim. São duas cabeças pensando ali para melhores resultados do paciente. Se a gente pudesse enumerar, assim, eu sei que é difícil, mas o ano de 22, qual é a recorrência? É estética? É emagrecimento, doutor? Podemos falar que é emagrecimento, assim? É exagero falar que a busca maior em consultório é emagrecimento nos seus clientes ou estou exagerando? Eu acho que essa é a busca maior, eu não digo somente em meu consultório. Geral. Geral, assim, é o que eu ouço de profissionais, colegas, né? Eu acho que essa é uma necessidade, né? De muitas pessoas, digo mulheres, né? Principalmente mulheres, mas eu acho que mesmo que ele vá procurando algo a mais, outra coisa, outro protocolo, ele ainda assim vai querer emagrecer. Então, um paciente que chega lá, por exemplo, estou aqui para cuidar da minha saúde, melhorar meus exames, mas não estou feliz com o meu peso. Então, eu acho que isso sempre vem em pauta em qualquer consulta. A restrição calórica, ela é a base ou não? Não. A paciente senta na sua frente lá, te entrega uma anamnese que você fez, um diário alimentar, né? Não sei que você trabalha exatamente assim, mas estou pensando aqui como os colegas trabalham. Então você analisa aquilo. Você vai passar o facão realmente no aporte calórico dela ali? É isso ou já mudou, não é por aí o caminho? Nunca foi o caminho, né? Mas as pessoas, elas cresceram ouvindo isso, né? Que o caminho para emagrecimento é restringir, é tirar tudo. Isso. E aí, se fosse somente isso, o profissional nutricionista não seria tão necessário. As pessoas estavam realmente aonde desejariam estar, né?
Então, a nutrição ela vai muito além. O trabalho em consultório, ele precisa envolver todo esse acolhimento, né? Você precisa entender o que a pessoa vive, o que ela passou. Mão dada, levar até como fazer dar certo essa alimentação. Então, por exemplo, um paciente que ele vem totalmente desregulado, né? Não faz uma dieta, né? Come só besteira, por exemplo, coisas industrializadas. O caminho não é tirar tudo de uma vez, não é não se importar com as preferências dele, né? Porque senão você não vai ter adesão. Então, muitas vezes ele vai abandonar o protocolo. Um passinho por vez ali, né? Essa empatia, ela tem que estar presente. Não é raro de eu ouvir em consultório, né, que os pacientes eles não tiveram adesão porque estavam com X problema na outra dieta, não foi ouvido o que eu falei ali em consulta. Então isso é muito importante, né? A gente precisa realmente adequar, ajustar. O trabalho do nutricionista não é tirar, é muito mais sobre inclusão do que sobre restrição. Você acha que o paciente em geral, acho que ele mais desembala do que descasca alimento, né? Então o industrializado entrou... Com tudo. Eu sei que é inevitável, mas tem que prestar atenção, né? Exato. Ainda mais com a área fitness crescendo muito, né? Então, até mesmo quem não vai para os alimentos totalmente, né, não saudáveis, ainda assim ele vem com essa base de industrializados. Eu vi o produtinho fitness ali que era melhor do que a comida. O telefone toca, tira foto, aposto. Exato, esse produtinho aqui é bom. Então, eu acho que esse apego ele ainda existe, né? Até porque a gente tá numa fase da indústria, né? Então, eu queria saber, não tem jeito. Eu queria saber de você, como é que você orienta nessa parte de todo mundo tem uma ligação com o alimento. Ou uma relação da infância, você sabe, né? Total. O Guilherme pode falar ainda com mais propriedade sobre essas coisas. Mas essa refeição afetiva, quando o paciente senta na sua frente, sei lá, vai qualquer coisa, hoje falar, o chocolate à noite ao leite, eu não vou deixar. E nem os meus sucrilhos da manhã. Aí é que entra meu leite com a chocolatada, né? Tem esses padrões aí que entra o profissional tentando orientar e tal. Não tirar, né? Pode até tirar em algum momento, mas naquele momento não. Tem que ser, a consulta ela tem que ser muito explicativa. A gente tem que conversar muito com o paciente, né? Sobre tudo que ele vai fazer, tudo que é proposto, né? Com a dieta. Mas muitas vezes esse apego... Ele há, né? Desde a infância ali, a pessoa ela faz algo porque traz um acolhimento, tem algo a ver ali com o que foi ensinado e passado a ele. Então, os ajustes, eles podem acontecer, obviamente, né? Então, a gente fala muito sobre preferências dos pacientes, mas é legal também trabalhar a causa. A formação que eu tenho hoje, né? Hoje eu atuo muito com PNL, eu tenho um trabalho de mentoria para emagrecimento também. Desculpa te interromper, é muito curioso, é muito legal o que você faz, que eu sei bem o que você faz, mas queria que você explicasse para a galera. Como você usa no dia a dia de consultório tudo isso que você tem na sua formação? Faz a diferença, não? Imagina. Total. Você tem que ter esse olhar, né? Esse olhar para cuidar das causas emocionais, né? Todo mundo que hoje tem um excesso de peso, não é tão simples, né? Não é por má vontade, não é por o paciente que volta sem resultado, não é porque não deu certo, né? Que ele realmente não conseguiu. Você vai conversar com qualquer pessoa, ela sempre vai ter um bloqueio ali, né? Então, esse meu trabalho, ele envolve cuidar de tudo isso, todas essas causas emocionais, essas crenças, esses traumas, essas vivências dos pacientes que muitas vezes vêm lá de trás, muitas vezes inconsciente também. Então, por exemplo, a gente trabalha muito os sabotadores do emagrecimento nesse meu processo de emagrecimento. Tudo que ela tá falando, ninguém quer ouvir, é chato, mas ela tem razão. Mas todo mundo tem ali uma causa emocional. A gente não quer mostrar. Então, por exemplo, um dos sabotadores, né? Tratar a comida como válvula de escape, como quebra de estado. Então, você vai investigar isso, começou lá na infância, né? O neném chorando ali, ou a criança fazendo birra, vai lá e quebra o estado com chocolate, com um docinho. Então, isso vai ficando. E aí, na vida adulta... Tô triste, vou lá quebrar o estado com docinho. É um compensador, Isso continua na vida adulta também. A gente tem também outros sabotadores que a gente atua. Então, por exemplo, tratar a comida como prêmio.
tô triste, eu mereço um consolo ali também, pra quebrar esse estado e ficar feliz. Isso, eu tô alegre também. Tô feliz, tô com medo, uso a comida também ali pra me dar segurança. Então isso também a gente cuida. A gente precisa olhar pra esses sabotadores, pra você ter uma ideia, são 27. São 27 ali que são mais atuantes. Né? Exatamente. São silenciosos até, né? Silenciosos, inconscientes. E aí quando a gente vai cuidando disso tudo, a gente ressignifica. E aí a gente consegue ter um super resultado. Faz todo sentido, né? Cuidar primeiro disso para poder entrar na nutrição de fato, né? Fazer o conjunto, né? É muito legal você ver a transformação da pessoa quando ela olha para dentro. Né? Tem muitas coisas que estão dentro. Eu que imagino se ela achar... que no consultório da doutora muita gente deve chorar. Porque você mexe num baú que é impossível a pessoa não fazer uma regressãozinha e... Claro. Mas essa é a ideia, né? Mostrar a ideia pessoa, né? é transformar, né? Você consegue causar uma super transformação quando você toma consciência daquilo. Então, apesar de ser inconsciente, né? Ela toma a rédea da sua vida. E aí o legal desse trabalho é que você, atuando nesses sabotadores do emagrecimento, você percebe que eles atuam em todas as áreas da sua vida. Então a pessoa ela não consegue ter um bom relacionamento com amigos. A melhora é muito mais ampla do que o meu shape, do que a minha saúde. Exato, vai muito além. Porque você, imagino que você deve, vulgarmente falando, apertando esse parafuso, você conserta um monte de coisa juntos. Total. É isso? Exato. E a pessoa lá, quando ela toma consciência do que tudo isso pode proporcionar, ela entra de cabeça. Então, o que ela procura realmente? É emagrecimento? Nunca é só o peso na balança diminuindo, né? Eu imagino que a sua consulta deva demorar, né, doutora Nó? Esse processo é um processo à parte, né? São 10 sessões ali que a gente faz. Pode se estender, mas normalmente é um processo semanal. Além da consulta nutricional. Entendi. Tá. É um agregado ali para performar no que ela precisa. Exatamente. Que foi identificado por você. E aí a gente faz um trabalho conjunto com a nutrição. Chega a ter 10 sessões? 10 sessões semanais. Suficientes para transformar vidas. Interessante. Acho que tem muito legal, é transformador. Vai se identificar com isso. Sim, com certeza. E aí quando a pessoa ela entende tudo que pode mudar na vida dela, né? Quando ela entende tudo que o emagrecimento pode proporcionar, então eu me imagino ali com 10 quilos a menos e eu sei que eu vou estar melhor ali, me posicionando melhor no meu trabalho, eu vou prosperar a minha vida, eu vou, vestir uma roupa que eu não visto há muito tempo, os outros vão me olhar desse jeito, o meu relacionamento com o meu parceiro vai ser outra coisa, então a gente sabe que tem muito por trás, né? E aí esse é o poder de cuidado interno, de olhar para dentro, de ressignificar tudo isso, porque você gera uma transformação. Você sabe que você me derrubou aqui, eu tenho umas perguntas para te fazer, por exemplo, do IMC, ia te perguntar um pouquinho das bioimpedâncias, essas coisas, né? População brasileira com 60% de obesos e tal, mas realmente o que você falou é muito forte, né? Esse trabalho que você faz lá, ele parece ser muito sólido para ofertar resultado, né? Com certeza. Eu não posso pular essa etapa, né? Eu não deveria pular essa etapa. É isso que vocês fazem lá, né? Você tem que resolver as causas. A causa nunca estava com mais fome e comi mais do que eu deveria. Você estava comendo para suprir algo. Me fala uma coisa. Você que é atleta e tem uma cabeça... Atleta é atleta, né? Esse pessoal que te procura para competir ou para shapear como se fosse competir, também você usa a mesma estratégia? Porque eu imagino, a gente sabe o que é competir, sabe o que é restrição. Queria que você falasse um pouco disso, até do seu próprio passado. Como é que foi isso, assim? Porque deve ser outra conversa, aí né? É muita disciplina envolvida, né? Outra prateleira, Com esse processo, sim, a gente consegue trabalhar, né, incluindo comportamentos, né, incluindo recursos ali para a pessoa ter sucesso na sua vida, na sua dieta, na sua alimentação. E sim, quando a gente se espelha ali em um atleta em alta performance, a gente tem que entender também tudo que está por trás, né, porque não adianta a gente querer o corpo da atleta X,
mas não ser atleta, porque realmente a pessoa ela vive para isso, ela pratica todo o restante, aí envolve esporte, né? Toda essa questão. Então, essa questão de alta performance, ela não é para qualquer um. É muito. Isso a gente tem que realinhar, né? A gente tem que explicar. E você chega, isso eu queria saber, vai, me ajuda. Você fala quando a pessoa não é do ramo? Eu falo. Você já chegou a falar? Com certeza. Meu, não é pra você. O meu atendimento é muito sobre conversa com o paciente, né? Então eu faço questão de ser muito clara com ele, assim. Você não tem com muito shade pra respeito, muito acolhimento, né? Tá. Mas a gente precisa. O maior erro é não ser claro com o paciente, ele sair com uma esperança e se frustrar lá na frente. Isso que é problema. E aí que ele não retorna, e aí gera tudo aquilo que a gente estava conversando agora. Um jeito, mas você dá o Então, eu acho muito bacana conversar com o paciente, ser clara com ele, falar sobre todas as possibilidades, tudo que está por trás, né? Tudo que ele não está enxergando, porque não pode enxergar só ali o que a pessoa está apresentando, tem que enxergar todo o restante. Então, acho necessário. Meus pacientes sabem que eu converso bastante, eu falo bastante. Eu acho que isso tem que ser conversado em consulta, sim. Eu queria te perguntar dentro desse assunto, o que você tem para falar pra gente do tal do jejum, pelo amor de Deus? Jejum, esse é bem pedido em consultório. E aí, meu, faz ou não faz? É milenar ou não é milenar? É um hábito ou não é um hábito? Dá resultado ou não dá resultado? É para todos ou não é para todos? Eu posso ou não posso? É pro diabético ou não é? Pelo amor, fala aí. O jejum, ele tem sua aplicabilidade, né? Só puxa um pouquinho, doutor. Realmente, perdão. Para você, ótimo, tá ótimo. Melhor assim? Tá ótimo. Ele tem sua aplicabilidade. Obviamente que a gente trabalha com o jejum intermitente em uma restrição calórica, caso a pessoa queira emagrecer. Então, falando em emagrecimento, vou trazer o jejum para o emagrecimento. Tá. Ele traz o mesmo resultado que qualquer outro protocolo, se pensado na mesma restrição calórica, na mesma divisão de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes. Então, a base do emagrecimento ele é restrição calórica. Independente se a pessoa come em uma janela de 4, 5, 6, 8 horas, o resultado ele tem que ser pensado em cima da base, né? Qualquer resultado estético ele tem uma base que são as calorias e os nutrientes ali. Agora, para quem que ele é ideal? Essa é a questão, né? É muito diferente. Você vê que quem pede um jejum intermitente normalmente é a pessoa que não segue dieta. Ela nunca seguiu. Ela quer esse desafio aí porque ela acha que vai realmente emagrecer muito mais. E ela escutou falar muito. Só que, né, emagrece por conta que realmente você não come todas as calorias necessárias ali. Para quem que eu indico, que normalmente a gente também faz essa prescrição, para pessoas que realmente já não comem, né? Então tem aquele médico ali que faz plantão, faz 2 refeições no dia. Tá. Você usa ali. Exato, a pessoa que não tem apetite de manhã, a primeira refeição dela já é o almoço. Então a gente vai adequar essa janela onde ela consome. O ritmo de cada um, o horário de sono, você encaixa de uma maneira bem bacana para ele aproveitar, inclusive, aquela. Ter resultados, né? Porque o maior erro do jejum intermitente, quando não direcionado, é simplesmente não comer. E as pessoas acham que o milagre está em não comer. Então, doutora, me fala. E justamente o pós-jejum que era importante. Exatamente. Porque a janela em que você come, ela é calculada. Então, tudo que você comeria ali na janela durante o dia inteiro, agora você tem que comer naquela janelinha. 14 horas lá, e aí o pessoal não come. Então, começa a ter aquele aumento de flacidez, de celulite, começa a perder massa muscular também. Isso é muito frequente no jejum. E aí, essa pessoa que não se adequou, ela sai do jejum com um comportamento totalmente desregulado. E ela começa a ter ali episódios de compulsão, né, de exageros alimentares. Você sabe uma outra coisa que eu queria te perguntar? Que você deve ser bem esse tipo de profissional, por você competir e tudo. Até que ponto os seus finais de semana são destruídos por paciente, no sentido do telefone ficar tocando? Olha, sei lá, tô aqui no restaurante, como aqui o risoto de... Qual é menos pior? Qual é melhor aqui pra Você dá essa liberdade ou você cortou isso? Porque... Eu converso constantemente com meus pacientes, eles têm acesso a mim, né? Sim. Mas tudo isso eu alinho em consulta. Então, meu paciente, ele nunca sai com somente uma prescrição de dieta. Eu gosto muito você tem lá o plano... de fazer um cardápio para refeição livre.
É, inteligente. Então eu oriento, coloco várias orientações, explico quais são as melhores escolhas, mas também deixo claro que obviamente nem tudo vai sair conforme esperado e tá não, tudo claro que bem. não. A intenção realmente é gerar uma consciência para o paciente para ele não errar muito nos finais de semana, porque esse é um ponto Você importante. viu que ela foi clara, não errar muito. Não errar muito, porque Você todo vai mundo errar. erra, eu erro, né? Não tem como. Então, o legal é deixar ele com esse conhecimento, né? O conhecimento ele é a base para qualquer resultado que ele queira ter. Então, ele sai já com essas informações para não ter que ficar me ligando de domingo. Agora, outra aqui que eu imagino que deva ser a dúvida de muitos. Quando a paciente, eu estou falando do público feminino, tá? Uhum. Quando a paciente chega lá, e já passou por algumas colegas, tá? Não deixando você em saia justa, só estou falando um caso real, casos reais que a gente, como eu sou varejista no balcão, a gente escuta coisas que você imagina, né? É frequente. Né? Então, aí a paciente senta lá na sua frente. Já passei, não vai falar nome, mas passei com alguns colegas e etc e tal. E ela, você já viu, você através do exame ou pela sua experiência, imagina, você deve ter sacado, ela usa muita droga. Droga que eu digo, não estou falando de anabolizante de esteroides, ergogênicos. Estou falando drogas em geral, desde sibutramina até Rivotril. Sim. Né? Você está vendo que você está com um paciente problema na tua frente, com expectativa monstra de estar muito bem, de shape, você sabe que ela é um homem bomba para alcançar resultados. Estou te complicando aqui para entender, acho que você já deve ter tido pacientes assim. E aí, como é que você faz? Não é fácil, né? Não é fácil. Você está vendo que o paciente é problema. Exato. É muito importante que ele tenha bons profissionais acompanhando, né? Então, você comentou de alguns medicamentos aí. Tem pacientes que chegam usando medicamento por 6 meses, 1 ano e não retornou no médico. Né? Então, você vê que são pessoas que não estão nem com acompanhamento. Isso é um problema maior tá ainda. Aí. Exato. Então, primeiro, ter um bom profissional acompanhando ali, né? Isso é extremamente necessário, essa conversa, eu entender o que ele está fazendo, né? E aí alinhar tudo isso que ele deseja, porque é muito diferente, né? A gente precisa, isso é falando em saúde também, a gente precisa cuidar da saúde desse paciente. Não adianta eu oferecer o protocolo perfeito se a pessoa só dorme com medicamentos, né? Se ela toma medicamento para qualquer coisa que ela vai fazer durante o dia. Então a saúde ela parte muito dali e os resultados também. Se sono não está alinhado, estresse, todo o restante, as coisas não andam. Então essa conversa ela tem que existir, sim. Sabe o que eu queria te perguntar também? Nessa esteira de tudo que você está falando, acho que isso vale para ambos os sexos. Camila, qual que é a sua opinião? Por exemplo, eu peso hoje, sei lá, 88 quilos. E já escutei falar que para aumento de massa magra eu deveria comer então 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. E que eu deveria então, sei lá, tomar 0,4, 0,3 de água por quilo de peso corporal. Sei também que meu carbo tem que ser tal e tal. Esse paciente já chega com essa organização toda porque o amigo dele faz ou porque ele viu no YouTube o canal do Zezinho das Couve lá. Porra, eu acho que isso deve ter atrapalhado tanto a vida de vocês. Assim, não sei, tenho a impressão, porque antigamente não tinha isso. Nós traduzíamos a Flex e Muscle Mag, Muscle Fitness e olha lá para ter informação. Mas hoje não. O teu paciente senta lá com protocolo isso. definido ali para você. Já certo, macro aqui, já tô tá ótimo. Todo mundo acha que faz certo todo mesmo, porque todo mundo tem uma base ali. E grande parte se surpreende quando recebe o protocolo. Nossa, acho que eu comia muita proteína, ou comia quase nada de proteína, ou carboidrato, né? Que, nossa, tem muito carbo aqui, achei que era menos para emagrecer. Isso que eu ia perguntar, como é que você faz com a mulherada que você acaba passando a dieta e tem comida e ela fala, mas eu vou comer tudo isso? É isso, é uma aula a cada consulta. É aula, assim, eu preciso que ele entenda, que ele compreenda como as coisas funcionam. Você tem que voltar porque se não vê sentido, não faz. Suave, né? Não faz. Então, essa questão de proteína, carboidrato são as mais frequentes, né? O pessoal estranha. Camila, me fala uma coisa, assim, a Camila tem um lado, assim, de professora muito legal. Eu te pergunto, nem tá aqui, você tá falando, eu tô viajando. Se o seu telefone tocasse, em 2023, agora, uma empresa, no ramo da suplementação, e te dissesse, doutora, vem trabalhar comigo? Ou
em marketing, ou cursos pelo país, ou outra área, doutor iria ou não? Ai, eu não me prendo a nãos, né? Eu gosto de ver Não, tô enchendo o saco dela todas aqui. as possibilidades. Mas eu gosto muito, né, dessa área de comunicação. Realmente eu sinto que eu não vim só para passar dietas, né? É basicamente isso. Então eu gosto muito de trabalhar com outras áreas também. Eu vejo isso também no Guilherme. Vocês são muito cuidadosos nessa parte ética. Eu estou te falando isso porque eu ia te perguntar justamente sobre qual a relação que vocês têm, no seu caso, queria saber da doutora, com as empresas. Vocês sofrem muitos assédios, assim, porque é difícil, né? Assim, muitas marcas, nós temos 700 marcas no Brasil já. É muita coisa, né? E vocês são muito assediados, né? Pelo tipo de cliente que vocês têm, pela cabeça que vocês têm. Como você lida, Camila, com as marcas? Como é que você tá, assim, com essa história? Tem muita marca nova no mercado, né? Tem, E verdade. essas, realmente a gente ainda não tem uma base, um conhecimento, né? Então sempre tem essas marcas novas que vêm nos profissionais com outras intenções. Então realmente a gente se preza muito por essa questão, né? A gente precisa conhecer a marca, saber a procedência e etc. Mas a gente também tem uma longa vivência ali convivendo com marcas que já estão no mercado há muito tempo. Você vê né? que entrega realmente, que tem um trabalho consistente. Exato, né? E a gente precisa realmente de entregar resultados a pacientes, e a gente não pode fechar os olhos para a suplementação, porque para a grande maioria dos pacientes ela é necessária. Então, sempre presente ali nas nossas prescrições também. Eu queria também entender, no seu dia a dia, eu acho até que você respondeu, mas você precisa falar, o que te realiza mais dentro da nutrição? Quando você faz as suas competições, a gente percebe que teu olho brilha, você adora, né? Porque é bem você mesma, ligado ao esporte, etc e tal. O consultório é outra paixão tua, né? Mas sem te sugestionar, qual é, dentro da área da nutrição, de tudo que você faz, que te brilha mais os olhos? Se é que tem uma área que você gosta mais e tal. Acho que atuar com pessoas, né? Transformar vidas. O que me move são resultados, né? São impactos, o impacto que eu faço na vida do paciente. Eu gosto muito de colher feedbacks de pacientes, né? E a parte melhor para mim é ver toda a transformação que ele cita ali, além do número da balança. Então, para mim, é o transformar. É só uma informação, né? Ela é a transformação, vai muito além. Vai muito além. E eu acho que quem está nessa prática, né? Quem realmente faz dieta, está no esporte também, a gente sabe que é uma superação diária, né? Interna. Então, a gente sabe como é importante alguém ali para te levar para o melhor caminho. Para pegar na sua mão e falar, não, vou fazer dar certo. Camila, como funciona essa sua mentoria? Como é isso, assim, para que a galera entenda? Ela começou quando? E que objetivo você tem com ela para 23? O processo é para levar a pessoa a atingir resultados que nunca conseguiu. Fato. Então a gente trabalha muito emagrecimento. É uma mentoria onde a gente reconhece todos os problemas, todas as questões que estão travando ali o emagrecimento do paciente e trata cada uma delas para que ele atinja os resultados que ele não conseguia sozinho. Imagino que não deve ser fácil identificar. E muitas vezes achando que é por incapacidade, né? Porque uma pessoa que não consegue ter um resultado, ela acha que o problema é ela, que ela não nasceu para isso. Então a intenção é tirar todos esses bloqueios ali. É interessante. Exato. Então é um projeto que eu comecei agora em 23, né? E daqui para frente ele vai estar disponível para alcançar meus pacientes, futuros pacientes, né? Todas as pessoas que querem realmente atingir um outro nível e atingir essa liberdade, né? Essa consciência de saber que conseguem chegar onde quer, que estão livres ali, que não vai ter nada impedindo em questão comportamental. Deixa eu entender, eu posso procurar a tua clínica e posso procurar a doutora, não pela
pelo portal da nutrição, eu posso ir por aí, não posso? Também, exato. É algo à parte do atendimento nutricional. Com esse processo. Pensando com você, entendi. Eu posso ir por aí, né? Pode. Eu tenho hoje pacientes que não são meus pacientes de nutrição, né? Onde eu não passo o protocolo de dieta, ele já vem de outros profissionais, indicações, inclusive. Tá indicando. E aí a gente cuida dessas causas ali e o resultado é muito mais aberto. Uma outra coisa pesadíssima, se é que tem solução. Lipodistrofia ginoide, a famosa celulite. Surgiu algo novo, doutor, ou não? Ou é uma inflamação mesmo, que vem desses hábitos todos que você falou e vai cascatear lá na ponta? Como é que é? A celulite, ela tem causa genética também, mas né? A maioria acha que essa é a única causa. E aí quando a gente trabalha... Não dá pra se debruçar nessa corda e falar que é tudo genético. Não dá pra nada, nem mesmo para excesso de peso, obesidade, né? A gente tem outras bases. E aí eu tenho até uma peça em consultório de 1 quilo de gordura, você já deve ter visto. E aí quando a gente olha a gordura, ela tem oscilações. Aquilo que é a celulite, né, são oscilações ali no depósito de gordura. A celulite não aparece onde não há depósito de gordura. Então a causa principal é essa... Peraí, deixa eu te acompanhar. A celulite não aparece aonde não há depósito de gordura. Tá. A celulite, ela é o tecido gorduroso. Tá. Só que muito mais hipertrofiado. Então, as células de gordura, ela aumenta o tamanho ali, gerando sim uma inflamação, como você citou. Então, gera uma inflamação no local porque começa a apertar os vasos ali. Então, tem muita inflamação, circulação prejudicada, né? A gente começa a ter retenção de líquidos ali no local. E aí, quando a gente trabalha com um bom processo de emagrecimento, essa célula de gordura diminui. Ela só diminui, ela está lá. A retenção diminui. Normalmente diminui. A gente pode realmente... essa célula de gordura que aumentou, ela também pode ir embora, mas depois de anos. Mas normalmente no emagrecimento a gente diminui a célula de gordura. E aí, melhorando toda essa circulação no local, toda essa inflamação, a celulite vai embora. Isso é muito legal. Porque com os pacientes eu gosto muito de falar, tira foto, perceba, porque às vezes ele não percebe. Coitada, tirar foto. Não, no dia a dia. Normalmente o paciente gosta de fotinho. Mas eles percebem como muda, né, essa celulite, que normalmente é uma queixa, da vida da pessoa. A pessoa tem desde lá novinha, mas era por realmente uma composição corporal que não estava legal, sabe? E aí quando a gente tem em conjunto ali um ganho de massa, né? Quando a pessoa treina ainda e ganha massa, melhora mais ainda, porque você vai realmente, além de diminuindo a gordura ali no local, você ganha a musculatura atrás e aí dá uma densidade, né? A gente começa a ficar mais durinha e o paciente fica super feliz, achava que não tinha jeito aquela celulite dele ali, mas tem, né? É realmente alinhar a alimentação, obviamente, e a composição corporal. Aí a gente fala não somente de gordura, mas ganhar massa muscular no processo é muito interessante. Bom, agora eu te pego. Dieta vegetariana ou vegana, e aí? Tá na sua frente uma... Crescente, né? Então, por isso eu tô te falando, a gente sente isso aí, não adianta a gente... não, acho que não, já pegou, já não tem volta mais. Você manobra muito, é difícil, como é que é, hein? Eu atendo bastante vegetarianos, tanto ovo-lacto, né, que são aqueles vegetarianos que ainda consomem os ovos, os lácteos, leites, etc. E os estritos, que aí realmente não consomem nada de origem animal. Ortodoxo até a tampa, né? E é bacana falar sobre resultados para esse público. Então, o paciente que ele é ovo-lacto, ele tem muito mais abertura de fontes de proteína a serem inseridas na dieta, que essa é a maior deficiência de vegetarianos, né? A proteína. E aí, quando a gente fala de estética, né, de composição corporal, de atingir outros níveis, hoje eu não posso... A maioria dos meus pacientes hoje treinam, né? A grande maioria, eles gostam, eles querem realmente um corpo forte. E aí a gente precisa alinhar a alimentação com muitos detalhes para que não faltem essas fontes de proteína. Então o ovo-lacto a gente tem uma abertura maior, ele suplementa muito mais, tem mais ovo, então tudo são fontes de proteína. E o estrito, aí que pega. Eles têm que ter essa consciência que eles vão precisar suplementar, na grande maioria das vezes. E encontrar um alimento com valor legal, né? Mas o bom é que não limita resultados.
Se a gente tem uma dieta completamente ajustada, ele tem excelentes resultados, assim como teria uma pessoa que é carnívora. Então, o vegetarianismo ele não limita resultados, mas o cuidado com a dieta, o ajuste é muito maior, assim, tem que ser bem pensadinho mesmo. Eu imagino. Bom, sorte que a indústria te provê de muita coisa para aportar, né, as deficiências que essa dieta... Para esse público é muito difícil não suplementar com vitaminas e também as proteínas, né? Proteína vegetal, que hoje a gente, graças a Deus, tem muita coisa boa, né? Antigamente eles sofriam muito mais, mas a gente tem marcas excelentes ali de patabilidade de proteína mesmo. Sim. E aí já ajuda muito. E os micronutrientes, né? Vitaminas do complexo B, ferro, a gente precisa suplementar. Mais de 1.000 pessoas querem saber se você vai voltar a competir. Vai ou não vai? Tem que dar certeza já, assim? Se tem indícios, se tem vontade. Eu tenho 23, vontade. Como é que você tem? Te passa isso tenho vontade. Eu tenho vontade, muita vontade. Pode ocorrer em 23. Pode ocorrer. É uma super decisão, né? Me fala, quanto tempo antes você dispõe na preparação? Quanto você gasta de tempo para se preparar? Você está sempre semi-pronta, mas vamos pensar 10 semanas, eu exagerei? Eu acho pouco ainda. 10 pouco? Porque quando você pega atletas que vivem disso, né, eles vivem em preparação. Então, ou eles estão fazendo aquele período de off, melhorando pontos fracos, né, aumentando o volume. E aí, umas 10 semanas seria o período lá quase finalizando, sabe? Tá, só 10 para essa continuidade, né? Só para enxugar mesmo. Tá. Então, acho que a vantagem em competição é decidir o quanto antes que você vai competir. Sofrer menos. Porque aí você sofre menos, principalmente com a finalização, né? E você melhora todos os pontos que você precisa melhorar com um treino alinhado, alimentação alinhada. Porque é muito difícil você estar pronto, né? Você realmente vai ter que melhorar algum ponto ali, sempre. E aí, se você tiver mais tempo, melhor. Você, dentro da competição, tem alguma coisa que você almeja como quero Miss Olímpia, por exemplo? Não. Nossa, bom demais. Quero. Se provocando. Mas tem algum campeonato que você fala, porra... Você não quer falar, pode falar. Eu acompanho sempre as atletas, né? Então, óbvio que eu queria estar ali no Muscle Contest, no Olímpia, quem sabe? Claro que sim, né? Já que você falou, e aí? Dessas atletas da atualidade, quem que você gosta? Ou europeia, ou americana, ou brasileira. Apesar que as brasileiras dominam, né? Dominam, com certeza. Quem é que você, sem machucar suas amizades, mas um corpo que você acha, o shape, fala, porra, gosto muito, sei lá, ou da Ângela, ou da... De quem? Quem é que te chama a atenção? As referências pra mim são a Franciele Matos e a Ângela. Então, pra mim, é outro nível. É muito difícil chegar ali. Incrível. Mas elas são pessoas que elas não... Você vê que elas vivem pro esporte, né? Então é difícil você ver atleta que tá o ano inteiro bem, vivendo para aquilo, pensando em campeonatos, né? Não, e trabalhando no detalhe. Então tem uma disciplina ali. É uma joalheria, E a cada campeonato elas melhoraram algo, assim, é surreal. Então elas são minha referência. Melhoraram e às vezes muda. Para adequar. Porque tem muito isso nas federações, né? Eu acho que isso é um grande desafio dos atletas. Mas isso é uma sacanagem. Porque em um campeonato ele tem que estar melhor em volume, outro não. Então, então é um desafio ainda maior, né? Além de ser um desafio a preparação em si, ainda tem essa questão de se adequar aos padrões da federação ou do campeonato em si. A cada ano tudo muda. Quando eu competi, olha isso, quando eu competi, a wellness era totalmente diferente. Né? Era aquela menina com volume, com menos definição, assim, sabe? Paniquete. Aquelas paniquetes, era isso que eu ia te falar. Pelo menos a informação na minha cabeça ainda, na época. Na época, e hoje é totalmente diferente. O critério de julgamento era outro. Exato. Era muito mais volume, né? Como eu vou chamar isso sem esdrúxulo? Mas para quem não conhece... Eu acho que você definiu bem na paniquete. Era gostosona, mas no shape, ok, você via ali o quadríceps, etc e tal, mas não tem nada a ver hoje. Não. A fotografia era de hoje, daquela época, não é a mesma situação. É totalmente diferente.
Então isso para mim já seria um outro desafio. Imagina só, para eu chegar no padrão de hoje, a gente fala de um percentual de gordura muito menor, né? Doutora, bem quanto que elas entram, hein? Hoje, o que você acha que elas estão lá em cima? 7%, 6%? Eu acho que sim. Por aí, né? Eu acho que Baixíssimo, né? sim. Para o organismo 6, feminino 7, é muito baixo, né? É bem baixo. Para o feminino, não é interessante se manter muito tempo, né? Não, eu sei que é aquilo e tal, mas pra subir no palco bem baixo. Eu diria um 7, por aí. E você tem contato com essa galera de competição até hoje? Imagino que você deve manter de um jeito ou de outro, a gente né? sempre tem colegas da área, né? Sim. Hoje a pessoa mais próxima é a Nádia, que levou bastante uns campeonatos agora aqui no Brasil. Ela foi pro Olímpia também. E a gente sempre tem contato, né? É bom, né? Tá mensurando para ver. Me fala uma coisa, doutor, o que você tem, além da mentoria, para falar pro teu pessoal para 23? O que você pretende ali, fazendo um resuminho ali na clínica, né? A gente estava agora falando das competições, da mentoria. O que você tem de projeto, não sei se é secreto ou não, mas o que você tem para 23 que você gostaria de falar para a tua audiência? Eu acho que hoje eu tô atuando muito nessa parte de desenvolvimento pessoal, né? Então eu quero realmente desenvolver pessoas em todos os sentidos. Então, vou continuar atendendo bastante, eu adoro atender. Então, a clínica vai estar lá a milhão ainda. Pera, deixa eu te confundir, interrompendo a sua resposta. Por exemplo, eu tenho uma empresa com 300 funcionários. Eu posso ligar na tua empresa, você faz esse trabalho? Isso é algo que eu vou iniciar ainda. Porque tem tudo a ver. Pretendo. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É adaptado àquela situação, mas você mexe na mesma caixa de ferramenta, né? As causas são as mesmas, Não, né? pode ser para uma empresa de suplemento, inclusive. Para a brigada de vendas, para pessoal de marketing, de desenvolvimento, de P&D, né? Porque você está no ramo, então seria muito rico. Mas desculpa te interromper. Então, para 23... as possibilidades são muitas, né? Quando a gente fala desse processo de PNL, né? Neurolinguística ali, você consegue levar a pessoa a atingir outro nível. Então é muito bacana, porque quando você dá ferramentas e você instala capacidades, basicamente você coloca conhecimento embarcado na pessoa. É muito bacana. Mas fora essa questão, a mentoria de emagrecimento, ainda eu estarei lá atendendo em consultório, atendo presencial, online também. O online seu também é forte, né? É bem forte. Você tem clientes de fora do país, né? Tava dando uma olhada. O online não proporciona são poucos, isso. Né? Bacana isso, né? Bastante. Eu atendo uns 2 dias online. Outros estados, outros países. É muito legal o alcance que a gente consegue ter. É incrível, né? E aí no online ainda tem um produto digital que chama Guia no Emagrecimento Definitivo, onde realmente são aulas, ferramentas para as pessoas colocarem em prática, seguirem ali, mudarem o mindset. Guia do emagrecimento definitivo, eu entendo que esse produto me ensinou na base, é isso não? O que eu deveria fazer para me manter. Tudo. Assim, com o guia, ele é para aquele público iniciante, ou intermediário, ou público que já está avançado, porque são aulas para realmente gerar transformações. Então eu entrego... São aulas, entrego muito conhecimento com base em nutrição, né? Então toda aquela base que todo mundo precisa ter, porque se não entende, não faz. Então a intenção realmente é dar essa liberdade para o paciente. Conseguiria o guia? Não entendi. É um produto online. Eu Mas... faço alguns lançamentos durante o ano. Você vai lançar. E a pessoa ela tem acesso durante um ano ali para aproveitar ao máximo. E aonde te contata? Qual que é o... Meu Instagram normalmente é onde eu divulgo, faço todos os trabalhos, é @NutriCamilaBeirigo. A Nutri... Camila Beirigo. Tá. Então são aulas. Achei que era só um guide. Não, são aulas. São aulas. Você vai lançando os pacotes ao longo do ano. O produto ele tá pronto, né? Então quando a pessoa adquire, ele já entra, tem todas as aulas disponíveis ali. Eu trabalho também com profissionais da área de educação física, então tem treinos para fazer em casa. Tem e-books de receitas, tem muitas ferramentas que assim, aquele guia para a pessoa iniciar,
ver tudo se transformar ali com tudo que ela precisa ali, que tem de... E se eu quiser no dia do lixo, eu vou achar uma maneira de... Não entendi? No dia do lixo, eu vou achar... O dia do lixo, a gente fala sobre isso. O dia não, né? Refeição. Refeição livre. Calma. Tá. Então, é realmente tudo que a pessoa precisa para saber lidar com o processo. Bem atual esse produto, né? Bem democrático, né? Então, todas ferramentas ali, né? Bem além de cardápios, né? Doutora, agora caminhando para o final, vou te fazer algumas perguntinhas. Eu não consegui deixar ela de saia justa, mas vamos ver se nessa eu consigo. O que não pode faltar de suplemento na sua despensa? Proteína. Proteína? Logo de cara, nem demorou? Nossa, nem demora. Proteína. Hoje a gente tem um bom acesso, né? E o sabor não deixa mais a desejar. Então, isso é algo que eu cuido muito com os pacientes. Ainda tem aqueles que vêm meio receosos, né? Não suplementam ainda. Acha que o sabor não vai ser bom. E aí eu apresento marcas, né? Eu gosto de dar algumas sugestões. E aí ele se abre para um novo mundo. A vida dele se torna mais fácil, né? As receitinhas, porque eu sou muito da receita, né? De coisinhas que deixam a dieta mais fáceis. Então, a proteína, ela entra ali, né? Eu consigo uma variedade muito maior de opções de refeição para o paciente, ou pela praticidade, leva uma proteína, bate ali, e isso se aplica na minha rotina também. Tudo isso eu faço também. Então, proteína é o que não falta. É o que não falta. Um atleta que você admira, pode ser, não precisa ser bodybuilder, não precisa ser, pode ser do futebol, pode ser o que for. Quem é que você tem assim como tal cara? A Franciele. Olha, essa eu não esperava. Franciele. Pô, por tudo, né? Que legal. Pelo que ela apresenta ali, mas como pessoa, né? Ela é super querida. Quando ela iniciou a vida dela, né? Bastante exemplo, realmente. É exemplo, e se mantém ali, né? Isso é impressionante mesmo. Cada um tem a sua luta, mas o caso dela é... E por fim, um ídolo. Um ídolo? Só para as pessoas te conhecerem um pouco, né? Eu faço essas perguntinhas aqui. Guilherme Lira. Nossa! A luz aqui até piscou. Senhores, ele está presente. Eu não falei só porque ele está aqui, eu juro. Eu juro que não foi. Olha, a Júlia, o Andy, o Mike estão aqui assim balançando a cabeça e ela sem vergonha. Porra. Bom, mas... Aí o pessoal que não tem namorado, eu quero um desse, também, um amor desse pra mim, né? Vou pegar ele pra perguntar um monte de coisa. Se não falar que eu sou ídolo. Você não tinha na lista, né? Mas é uma pessoa que eu admiro muito, né? Eu venho acompanhando há muitos anos e eu vejo o crescimento, a dedicação, a disciplina. É surreal, ali por isso que vocês formam esse belo casal, né? Sim, você me inspira bastante. Mandou bem, você mandou muito bem. É um ídolo, é alguém que eu me inspiro, assim. É muito legal, me faz ser melhor. Esse teu olhar, A gente sabe que é verdade mesmo, é bacana você ter falado. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Vocês não sabem ainda, mas a doutora também, e o Guilherme Lira, e o casal, no ano de 23, vão estar aqui. A gente está desenhando o projeto ainda, ou com aulas, ou com participações, vocês vão gostar bastante da participação deles aqui no QualityCast. Muito legal. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Esse ano a gente vai se ver novamente. Muitas vezes. E até a próxima. Até. Obrigado. Até.